Jerusalém se prepara para viver o momento mais importante do ano e espera 700 mil visitantes. Às vésperas da Páscoa, a mensagem do custódio da Terra Santa. Devemos viver uma esperança que já é uma certeza. O sumo sacerdote Caifás e os pregos da crucifixão. Descoberta sensacional ou hipótese fantasiosa? Seguindo os passos de Jesus até o Gólgota, séculos de história, devoção e fé preservados na Via Dolorosa de Jerusalém. Acatistos, o mais antigo hino litúrgico em honra à Virgem Maria, cantam as igrejas orientais em modo solene na última sexta-feira da Quaresma, uma tradição especial para os cristãos de rito bizantino, ortodoxos e católicos. Jerusalém, a cidade onde nascemos. Uma breve apresentação da Cidade Santa com Frei Frederic Mans. Cada cristão é chamado a sentir a Terra Santa como sua e também este ano ela espera a ajuda de todos com a coleta da Sexta-feira Santa. Na vigília da Páscoa da Ressurreição, Jerusalém se prepara para viver o momento mais importante do ano. A cidade espera mais de 700 mil turistas, um número um pouco menor em relação ao ano passado. Redução já esperada a causa da recente crise política que atingiu o mundo árabe. Mas mesmo assim, se trata de um grande número, se pensamos que a Cidade Santa conta com 700 mil habitantes. O número de pessoas se deve também à coincidência entre a Páscoa católica e ortodoxa. Continuam, porém, as dificuldades para os cristãos palestinos, sobretudo os habitantes de Gaza, que desejam participar das celebrações em Jerusalém, em um delicado momento político para os dois povos que vivem na Terra Santa. Tempo, porém, para reforçar a esperança que ocupa a mente e os corações dos cristãos locais. É uma esperança que é anche uma certeza. Uma esperança que é também uma certeza. O fato da ressurreição de Cristo nos diz que, apesar de muitos sinais de morte no Oriente Médio, mas também no resto do mundo, apesar de tudo isso, a última palavra de Deus é ainda uma palavra de esperança e de vida. Não é apenas um desejo para o futuro, mas uma certeza que podemos tocar com as mãos. Existe uma história, uma geografia da salvação, um evento fundamental para a nossa vida que é a ressurreição, e também um lugar para guardar o evento. E este é aqui em Jerusalém, no Santo Sepulcro de modo particular. Custodiar esta memória é parte da nossa missão e tem um significado especial e muito importante. A ressurreição, como escreve o padre Custódio, junto com os outros chefes das igrejas de Jerusalém, na mensagem de Páscoa, nos oferece a esperança para renovar a nossa fé, certos de celebrar a vitória sobre a morte. Também, diante da morte de Vitório, o colaborador humanitário brutalmente assassinado em Gaza, a Igreja de Jerusalém nos convida a olhar ainda uma vez a única fonte de esperança, Jesus Cristo, que ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele. Quando uma antiga caixa com ossos humanos foi encontrada em Jerusalém em 1990, alguns acreditaram que podia conter os restos mortais do sumo sacerdote Caifás. A descoberta fez notícia. Aquilo que foi negligenciado hoje pode assumir um significado mais importante. Um prego, como aqueles usados pelos romanos para crucificar suas vítimas, parece ter sido fechado junto com os ossos do sumo sacerdote. Era um dos pregos que crucificou Jesus? Por qual motivo estava dentro do ossuário de Caifás? O sacerdote viveu o remorso quanto à crucifixão de Cristo? As hipóteses são muitas e alguns estudiosos uniram esta descoberta a um livro apócrifo encontrado na Turquia, segundo o qual, depois da ressurreição, Caifás teria se tornado um discípulo de Jesus. Se esta hipótese fosse confirmada, mudaria as relações entre cristãos e judeus? Ou poderia ser uma entre tantas pistas erradas? E muitos parecem optar por esta última.
Padre Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, afirma que encontrar pregos para a crucifixão não é um fato inusitado e é possível, mesmo que para ele esta interpretação é mais fantasia do que realidade. No interesse do documentário produzido por Simcha Jacobovic e transmitido pela televisão israelense, a difusão desta notícia coincide com a Semana Santa. Mas autêntica ou não, isto não muda uma vírgula da nossa fé. Via Dolorosa ou Via Crucis é o percurso conhecido como a estrada entre a Fortaleza Antônia e o Gólgota, que a tradição identifica como o caminho que Jesus percorreu com a cruz. O nome usado desde o 16º século, sabendo que a tradição de percorrer os passos de Jesus teve início nos primeiros séculos do cristianismo. Nasceu do desejo dos cristãos de ser uma coisa só com Jesus. Segundo antigas tradições, se diz que também a Virgem Maria, depois da ressurreição, ia sozinha visitar os lugares. São tradições antigas, mas que demonstram o desejo dos cristãos de estarem perto de Jesus através dos lugares. Nesta peregrinação, é permitido a todos percorrer o caminho mais importante e decisivo da geografia da redenção, a Via Dolorosa, que do Santuário da Condenação sobe até o Monte Calvário, no coração da Jerusalém histórica. Os evangelistas falam em 9 episódios durante o percurso de Cristo, sendo que desde 1300 a devoção popular recorda em forma simbólica 14 estações. Cada sexta-feira à tarde, os franciscanos guardiões dos lugares santos, desde o 13º século, reza junto com muitos peregrinos e cristãos locais. O único momento em que nós cristãos fazemos de Jerusalém nossa é durante a Via Sacra. Cada sexta-feira, mesmo com dificuldade, podemos proclamar a nossa fé. Sexta-feira é o dia do encontro entre as 3 religiões presentes em Jerusalém. Os muçulmanos vão à mesquita, os judeus ao muro e também nós cristãos fazemos um encontro na Cidade Velha. Os franciscanos difundiram a Via Sacra em todo o mundo, mas principalmente foi São Leonardo de Porta Maurício que criou a devoção. Mesmo que a Via Sacra na sexta-feira seja uma tradição que dura há séculos, os grupos de peregrinos percorrem a Via Dolorosa em meio ao mercado árabe em qualquer dia da semana. Peregrinos de todo o mundo, do Oriente e do Ocidente, do Santuário da Condenação ao Santo Sepulcro. Uma devoção praticada e incentivada por tantos santos antigos e modernos, para recordar que a paixão aconteceu em um lugar específico, no momento culminante da história da salvação. Acatistos, que em grego significa não sentados, porque normalmente se canta e se recita estando em pé, como na proclamação do Evangelho, somente que aqui em sinal de reverência à Mãe de Deus. Se trata de uma celebração oriental bizantina que pertence seja à Igreja Católica que à Igreja Ortodoxa, e acontece em todas as sextas-feiras da Quaresma, e é uma tradição participada. Em Jerusalém, muitos fiéis foram à igreja para cantar o hino mais antigo dedicado à Virgem Maria. Na igreja melquita, foi o bispo Julius Grey quem presidiu a celebração. Agradecemos à Virgem Mãe por tudo, pelo sino dia da Anunciação e por tudo. Todas as igrejas orientais recordam, além da devoção à Nossa Senhora que sempre caracterizou o mundo cristão, a oração dos monges que no 7º século depois de Cristo rezaram uma noite inteira em pé, pedindo a intercessão de Maria pela libertação de Constantinopla da invasão dos bárbaros. E na manhã seguinte foram aterrorizados pela aparição de uma grande mulher. Queste armate che erano fuori hanno visto una signora
dal cielo. Os bárbaros que estavam fora viram uma senhora no céu que levantou o braço, e eles tiveram muito medo, e de manhã partiram todos. Questi armati sono partiti. Ao mesmo tempo, também a paróquia greca de São Tiago entoa o hino de louvor, composto por 24 danças, com as letras do alfabeto grego. Próximo ao Santo Sepulcro, uma igreja cheia para a celebração. Todos em pé, cantando por mais de 2 horas até o fim da tarde. E no final, todos em fila para receber uma flor, talvez para aproximar-se àquela que é definida flor mais bela, rosa mística. É importante que a mesma celebração envolva católicos e ortodoxos, unidos às sextas-feiras da Quaresma em um único coro de ação de graças. Nós, como Igreja Ortodoxa, procuramos colaborar com as outras igrejas, especialmente com a Igreja Católica. Somos próximos uns aos outros. Esperamos que cresça sempre essa colaboração para o bem de todos. السلام عليك لأنك تحملين حامل الكائنات Jerusalém, a cidade santa e meta mais esperada para cada peregrino, tem o seu ápice nos próximos dias na Semana Santa, quando os peregrinos, como os outros milhões que seguiram ao longo dos séculos, entrarão por suas portas. Na Bíblia, encontramos aquele maravilhoso salmo que os peregrinos cantam quando chegam a Jerusalém, especialmente quando começam a subida de Jericó. Estes salmos são chamados os Salmos da Ascensão. Tu deves subir para ver o Senhor. Não é só geograficamente, mas principalmente uma sese espiritual. Deve levantar o seu coração para encontrar o Senhor. Jerusalém traz consigo as cicatrizes de séculos de história, antiga e recente, mas permanece o cume, o ponto de concentração de todo o mistério bíblico que fala de um Deus que coloca os pés entre os homens e de Jerusalém anuncia a sua presença e a sua ação. Jerusalém é a experiência espiritual de retorno às próprias raízes, de subir até a casa de Deus, de estar com Ele, onde Ele se revelou, mudando o nosso destino, e onde devemos continuar procurando paz e justiça para todos. Ir HaShalom, the city of peace. Ir HaTzedek, the city of justice. É chamada Ir HaShalom, a cidade da paz. Ir HaTzedek, a cidade da justiça. O Salmo 87 diz que todos nascemos em Jerusalém. É muito interessante recordar que o rei Davi, quando conquistou a cidade, ofereceu um sacrifício a Deus e pediu a Jesuseu, um pagão, de procurar a lenha e o animal para o sacrifício. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão com a participação do rei Hiram, que era um libanês. Isso quer dizer que cada vez que o templo foi construído, foi com a participação dos hebreus e dos pagãos. De duas nações, Jerusalém deve fazer uma única nação de filhos de Deus. Caso contrário, Jerusalém esquece a sua dimensão. Jerusalém deve ser a mãe de todas as nações e a mãe tem diferentes filhos. E é muito importante para uma mãe reconciliar os filhos quando brigam. A missão de Jerusalém é de reconciliação, de construção da paz, porque a paz deve ser construída a cada dia com o perdão e a aceitação do outro. Accepting the other as he is. Terra Santa. Cada cristão é chamado a guardá-la, protegê-la, a senti-la como própria, mas é necessário a ajuda de todos. Doar para a coleta de Sexta-feira Santa quer dizer ajudar a custódia no seu desafio de sustentar as comunidades cristãs que vivem na terra de Jesus
e de conservar e valorizar os lugares santos e importantes para o cristianismo. Obras em favor dos jovens, das famílias, das paróquias, construção de apartamentos para jovens casais, restauração e manutenção dos santuários, dos centros de acolhimento para os peregrinos, sustento à comunicação para que possamos continuar a transmitir todas as riquezas desta terra de Deus. A Terra Santa espera a solidariedade de cada cristão. A Terra Santa espera também a sua ajuda. Não esqueça a coleta da Sexta-feira Santa.